Salve pessoal! Estamos aqui para mais um episódio da nossa série Estudos do Acervo. O episódio de hoje será dedicado ao método prático do índio do cavaquinho. Em 1988, o índio lançou esse método. Apesar dele ser um músico que nasceu em 1924, aos 8 anos conheceu o cavaquinho, ele que é de Alagoas, ele só veio lançar esse método já agora, mais recentemente, em 1988. Então, é um método muito interessante que eu faço questão de destacar alguns pontos especiais que, inclusive, considero ser informações importantíssimas para o nosso trabalho da memória do cavaquinho brasileiro. Vamos começar pela capa aí, que eu acho muito bonita essa capa, esse método. É um método independente, tem as informações que são muito legais, que ele já começa falando que é um método prático e cifrado, com afinação Ré, Sol, Si, Mi. E aí muita gente fica, mas essa afinação, tudo bem, é uma afinação possível no cavaquinho, também tem a sua tradição. É interessante notar que no depoimento que o índio deu para o Museu da Imagem do Som, ele relata que essa afinação ele aprendeu com as pessoas que ele convivia em Alagoas. Então, provavelmente era uma afinação comum lá. E aí percebemos também que tem outros músicos que tocavam nessa afinação. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Henrique Cases, o mestre Zé Paulo também tocava nessa afinação. O próprio Almig Neto, você que não sabe, o banjo do Almig Neto era afinado em Ré, Sol, Si, Mi. Então, é uma afinação também bastante usada. É claro que Ré, Sol, Si, Ré é muito mais comum entre os músicos. Então, de fato, para aprender o cavaquinho em Ré, Sol, Si, Mi, fica diferente do Ré, Sol, Si, Ré. Mas nós vamos abrir esse método aqui e vamos ver que tem muita informação histórica importante. Simbora! Olha, já na primeira página, aqui numa introdução, ele fala o seguinte: este método é dedicado especialmente àqueles que foram em vida os maiores executantes do cavaquinho. Eu acho isso fantástico. Uma característica desses métodos assim, é de tentar rever a memória dos músicos que passaram já. E aí o índio faz isso de forma magistral. Então, ele continua dizendo: vindo assim contribuir para a popularidade deste minúsculo instrumento foram eles: Ari Valdez, Tatuzinho, Nelson Miranda, José Moura, que é o Zé Cavaquinho, Aníbal Augusto Sardinha, Garoto, Ari Duarte, Pinguim, Esmeraldino Salles, Valdir Azevedo. Espera aí, parêntese, olha só que legal. Ele falou o nome de vários cavaquinistas e eu acredito que muitos desses você não tem tanta familiaridade. Talvez tenha por assistir no canal Memória do Cavaquinho Brasileiro. A maioria desses estão lá. Que na verdade o trabalho é esse, tentar entender e buscar esses músicos que ficaram esquecidos na história da música popular brasileira, né? Por exemplo, o Ari Valdez, que ficou conhecido como Tatuzinho, foi um músico que tocava cavaquinho de 5 cordas. Ele foi marido da Elisete Cardoso e teve uma história muito bacana, assim, apesar de ter tido um fim um pouco obscuro, mas foi um músico muito importante para a sua época. E outros músicos também, como Nelson Miranda, o Pinguim. Outro músico que eu quero destacar aqui é o Ari Duarte. Pouca gente conhece, mas, por exemplo, o mestre Siqueira falou que, segundo ele, é um dos melhores cavaquinistas que conheceu. Então, são figuras que ficam, de fato, só na memória. Então, a nossa ideia é resgatar essa turma para que a gente tenha uma dimensão maior da história do nosso instrumento. Vamos em frente. E na apresentação, ele diz o seguinte: este método tem pretensões de mostrar o que se pode fazer com um pequeno instrumento de 4 cordas, o cavaquinho, em se tratando principalmente do acompanhamento. O solo será de difícil execução, o que vem rebater a ideia de muitas pessoas que consideram vulgar, atribuindo-lhe uma posição inferior em relação aos outros instrumentos. Isso é uma discussão grande, com certeza você já ouviu falar nisso, a questão do cavaquinho limitado, ilimitado. Deixa para outro vídeo. Vamos seguindo em frente. Ele fala aqui da especificidade da afinação. A afinação deste método foi por mim
profissionalmente divulgada e facilitada ao aluno, por ser esta afinação idêntica à do violão. E aí, interessante ele falar isso, né? Porque meio que dá a entender que as pessoas que tocam violão, de fato, podem migrar para o cavaquinho a partir desse método dele, que eu acho excelente. E aí fala da forma de afinar, né? Que é de cima para baixo, ou seja, da quarta até a primeira, Ré, Sol, Si, Mi, não existindo dificuldades ao se passar de um instrumento ao outro, tendo em vista que não existe modo determinado e fixo para afinar-se. Boa, Índio! Tô contigo. Claro, gente, existem algumas afinações, a gente já viu, tanto no grupo de estudos quanto nas pesquisas, que se fixaram no Brasil. Então, por exemplo, Ré, Sol, Si, Ré, o professor Henrique Casi denominou afinação tradicional. De fato, é a afinação mais conhecida e mais tocada, mais utilizada no cavaquinho. Ré, Sol, Si, Mi é um outro tipo de afinação. Também tem a afinação Sol, Ré, Lá, Mi, como a do bandolim. São as três afinações mais comuns, mas de fato a gente pode afinar o cavaquinho de outras formas e obter diversas sonoridades. Vou deixar também esse assunto aí no ar para a gente pegar um outro vídeo e conversar sobre isso. Prosseguindo aqui, que é a parte que eu mais gosto, ele cita outros cavaquinistas, alguns daqueles que ele citou anteriormente, e dizendo as afinações utilizadas por esses caras. Isso aqui eu acho a maior riqueza, poderia acabar o método aqui. Que é o seguinte, Ari Duarte, 5, que seria o número de cordas. E aí bota a afinação Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Aníbal Augusto Sardinha, 4 cordas, Ré, Sol, Si, Ré. Valdir Azevedo, 4, Ré, Sol, Si, Ré. Nelson Miranda, 4, Sol, Ré, Lá, Mi. Ari Valdez, o Tatuzinho, 5, Lá, Ré, Sol, Si, Ré. José Menezes de França, Ré, Sol, Si, Ré. Valdiro Montanheiro, isso aí não sei se era um apelido que eles tinham com uma brincadeira, mas é o Valdiro Tramontano, que é o canhoto, 4 cordas, Ré, Sol, Si, Ré. Tico Tico, 4 cordas, Sol, Ré, Lá, Mi. E Jonas, 4 cordas, Ré, Sol, Si, Ré. Gente, para mim isso é de uma riqueza tamanha, porque ele está mostrando para a gente, apresentando a diversidade, né, de possibilidades, tanto no número de cordas quanto de afinação desse instrumento, que é o nosso querido cavaquinho. Então, prezo muito por essas informações, eu acho que o método tem um valor muito importante, histórico. E agora a gente vai passar, de fato, à questão mais técnica. E aí fala com a afinação Ré, Sol, Si, Mi, ou qualquer outra necessário diapasão afinado em Lá. Aí, você já está assistindo essa série, você já conhece o processo que os métodos ensinam a afinação. Você afina uma corda e depois procura no vídeo anterior que você vai lembrar. E aí fala sobre os dedos da mão esquerda. E aí o legal, porque como eu disse, o Índio foi um músico que conviveu, viveu, né, vivenciou, foi profissional da música na era da rádio. E então ele conviveu com a velha guarda do choro, mas também pegou aqui um tempo um pouco mais atual. Então ele trata aqui também já da cifra, uma coisa que a gente não viu nos outros métodos. A maioria falava de uma cifragem bem antiga. Primeira página, ele faz um panorama aí, né, da apresentação dos acordes. E aí lembra, você está assistindo esse vídeo, este método está para afinação Ré, Sol, Si, Mi. Então os acordes vão ter as mesmas notas, né? Por exemplo, Dó maior vai ter Dó, Mi, Sol, só que a posição dos dedos vão ser diferentes por conta da afinação específica aqui. E aí ele mostra, e de uma forma comum, né, essa visão do cavaquinho na vertical. E uma coisa que me chama muita atenção, como eu falei anteriormente, ele coloca as cifras em cima dos acordes aqui na sequência e coloca também por extenso. Então, por exemplo, ele coloca o C, né, que a gente conhece como Dó maior, então ele escreve Dó maior embaixo, e uma terceira linha ele relembra aquela cifragem silábica que nós vimos no vídeo anterior, lá da Rosinha, e vimos também do Heitor dos Prazeres, que é primeira do tom, segunda do tom, e assim por diante. Então é muito legal que ele faz questão de mostrar essas 3 formas, né, de falar o acorde. E aí, deixa eu tirar aqui então pra gente... Deixa eu ver se tá afinado esse cavaquinho. Opa!
Então, como a maioria dos métodos práticos, ele trabalha sempre uma tonalidade maior, na sequência, o tom relativo. E aí é interessante como isso se tornou uma prática comum de ter essas posições mais comuns da tonalidade, não ter ritmo como se isso fosse suficiente para se aprender o instrumento. Entretanto, muita gente aprendeu só com esse tipo de método. Então vamos passar aqui rapidinho a tonalidade de Dó maior. Então ele faz Dó maior, a primeira do tom, Sol com sétima, segunda do tom, depois volta para o Dó. E aí, Dó com sétima ele chama de preparação para a terceira maior, que é o Fá maior. E aí já falamos isso também no vídeo anterior, que o Fá menor não seria a terceira menor, e sim a primeira de Fá menor. Isso é uma confusão danada, depois a gente fala sobre isso também. Depois segue Dó maior, Lá com sétima, preparação. Agora sim a terceira menor, Ré menor, Sol com sétima e Dó. Gente, nada muito diferente do que eu conheci do quadradinho de todos nós. Mas é algo importante e muito comum também na música popular brasileira. Na sequência, temos a tonalidade de Lá menor, que é a tonalidade relativa do Dó maior. Vamos lá? Lá menor, Mi com sétima, Lá menor, Lá com sétima, Ré menor, Sol com sétima, Dó, Lá menor, Si com sétima, Mi com sétima e Lá menor. É isso. De fato, já falei sobre isso também. Isso não esgota a tonalidade estudada, mas dá pra gente um bom caminho para iniciar. E é claro que a variação do tempo de cada acorde, né, o ritmo utilizado, então isso tudo varia. Eu acho que é uma porta de entrada para o instrumento. E aí, nesse método, ele vai seguindo de tom a tom. Então, o próximo seria Ré maior, depois seu relativo Si menor, Mi maior e assim por diante. Outro aspecto interessante desse método é que a partir da página 21, ali mais ou menos na metade, ele repete as tonalidades, né, Dó maior, Lá menor, mas o que ele chama de uma segunda posição. Então veja aí na tela que ele, né, coloca ali a primeira do tom, segunda do tom, etc. Só que sempre com um acorde em outra posição. E isso ele vai mostrar também no relativo, depois em Ré e em Si menor. Momento de curiosidades. O Índio do Cavaquinho é muito reconhecido no meio do choro, né? No meio do choro. De fato, ele foi um chorão, compôs choros, acompanhou Jacó do Bandolim, acompanhou muitos chorões. Entretanto, ele teve uma vivência no samba também. Por exemplo, vamos ouvir esse trechinho aqui dessa música que o Jamelão interpreta. Ô Índio, manda lá um negócio assim, devagar. Aí, companheiro. Aí, moçada, castiga o couro aí. Muito sério. E além disso, ele teve uma vivência assim, muito constante, como eu falei, na era do rádio, compondo, gravando, mas mais recentemente, já no século XXI, ele fez parte da Escola Portátil de Música, ali em 2003, se não me engano, e foi o momento também que foi lançado o seu CD pela Cari Record. Então, é uma figura que muito presente, tem uma história muito bacana, tanto no subúrbio quanto no Brasil todo. Tivemos aqui uma campanha de financiamento coletivo e nós tivemos esse método aqui como um presente para os nossos colaboradores. Então, foi uma forma também da gente propagar esse conhecimento para as pessoas que gostam, que admiram a história do instrumento. Mas se você não teve a oportunidade, a possibilidade de ganhar esse método, você pode obtê-lo também, a sua forma digital, né? Participando do nosso clube de assinatura. Você vai encontrar o link aqui na descrição ou na nossa bio e pode colaborar com o nosso projeto da forma que você achar mais interessante. Então, esse foi o método prático do Índio do Cavaquinho. Tem muita coisa para se falar, mas aqui está a nossa breve resenha e te espero no próximo vídeo. Um abraço, viva o cavaquinho brasileiro!